gente está de volta aqui para tratar hoje a respeito da administração pública, da responsabilidade civil da administração pública, tá? Responsabilidade civil do Estado, conforme consta de alguns livros, tá? O que é a responsabilidade civil do Estado? Veja, ela é a obrigação legal imposta à Fazenda Pública de ressarcir terceiros pelos danos que foram ocasionados por atos comissivos ou omissivos, materiais ou mesmo jurídicos, lícitos ou ilícitos dos agentes públicos no desempenho de suas funções ou a pretextos de exercê-las, tá? Então, a responsabilidade civil, de acordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, ela é uma consequência lógica, né, inevitável da própria ideia de Estado de Direito, pois o Estado ele está abaixo da lei. Então, toda vez que ele agir e acabar ocasionando algum dano, ele tem que responsabilizar aqueles que sofreram com os prejuízos, né? O Estado possui direitos, mas também possui deveres, né? Deveres os quais devem ser, né, ressarcidos caso descumpridos, tá? Quais seriam as características da responsabilidade civil da administração, da responsabilidade civil do Estado? Primeira noção com relação à responsabilidade civil do Estado, além da ideia de que ela busca, né, ressarcir os danos que vieram a ser causados a terceiros, aos administrados, ela também se revela como uma responsabilidade legal e não contratual. Quer dizer o quê? Que ela não decorre de uma atividade direta do Estado, mas sim da constatação de danos em razão das suas próprias atividades, tá? Ela independe de uma responsabilidade, muitas vezes criminal, administrativa, tá? Para se caracterizar, porque ela é regida pelo direito público. O Estado, ele não pode se equiparar ao particular, tá? Uma coisa importante é que a responsabilidade do Estado, ela é extraída da Constituição, como a gente já comentava em outras aulas. Lá no artigo 37, pessoal, que eu chamo vocês para efetuarem a leitura aqui comigo, artigo 37, no parágrafo 6º diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa, tá? Então veja lá que a administração ela vai responder pelos atos praticados pelos seus prepostos, pelos seus servidores, seus funcionários, qualquer ato que gere dano a um indivíduo, tá? A constatação do dano ocasionado por um preposto da administração pública gera a responsabilidade dela de indenizar. O que o parágrafo 6º do artigo 37 nos diz é que esse dever de indenizar não impede que o Estado ingresse posteriormente com uma ação de regresso contra este servidor, esse agente público, esse preposto, se constatado que houve uma conduta, né, culposa deste servidor. Com relação a essa ação de regresso, nós falaríamos numa ação aí que dependeria da demonstração da culpa, uma responsabilidade civil subjetiva do gestor, enquanto que a responsabilidade do Estado ela é objetiva, tá? O cidadão, o terceiro lesado, não precisa demonstrar a existência da figura do elemento subjetivo da culpa, né? Da negligência, da imprudência e da imperícia. Basta que se demonstre que houve o dano e que este dano foi praticado por um gestor público, né? Que houve ali, eu tenho a conduta e o dano, nexo causal. Tá? Há várias teses em meio a este cenário para explicar a responsabilidade civil do Estado de cunho objetivo. Nós sabemos que ela é objetiva, mas foram criadas várias teses para se discutir esta responsabilidade objetiva da administração. Dentro das teorias de destaque, nós temos a teoria da culpa administrativa, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. A gente inicia com a teoria da culpa administrativa. Essa teoria leva em conta a falta do serviço, tá? E não a culpa subjetiva do agente administrativo. Então, para que ocorra, né, a responsabilidade,
faz-se necessário que a vítima sofra um dano e comprove a ausência de um serviço por parte do Estado, tá? Aqui nós temos então que é exigida uma culpa especial da administração. Que culpa é essa? É a chamada culpa administrativa, que dá nome à teoria. Quer dizer o quê? Que a falta de serviço caracteriza-se nesta culpa. E o que significa essa falta de serviço, né? O que isso se caracteriza, né? A falta de serviço ela é caracterizada pela sua inexistência, pelo mau funcionamento, pelo retardamento, né? Havendo qualquer dessas hipóteses, ou seja, inexistência, retardamento, mau funcionamento, a culpa administrativa ela é presumida na figura do Estado, tá? Essa é a teoria da culpa administrativa. Então, em suma, ela leva em conta a falta de serviço e não a culpa objetiva do agente administrativo. Nós temos aí a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, ela baseia-se no risco que o Estado causa aos seus administrados, tá? A administração, ela tem o dever, a obrigação de indenizar a vítima de um ato danoso e injusto. Ato danoso e injusto causado por um ato da administração. Sendo que não é preciso que a vítima comprove a culpa dos agentes ou mesmo a falta do serviço. Eu não preciso comprovar culpa dos agentes ou falta do serviço. Para que haja responsabilidade, basta que a vítima comprove que sofreu um dano e que esse dano é injusto. Só que se verificada, né, dentro do caso concreto, que a vítima teve participação na ocorrência do dano, que a vítima incorreu, né, de alguma forma contribuindo para a existência do dano, né, a indenização ela vai ser amenizada ou mesmo excluída. Quer dizer o quê? Que aí você vai analisar a eventual culpa concorrente da vítima, tá? Um fator interessante é que se houver culpa exclusiva da vítima, ou seja, culpa exclusiva do terceiro, né, a responsabilidade do Estado pode inclusive ser excluída, tá bom? Essa é a teoria do risco administrativo. A terceira teoria é a teoria do risco integral. O que a teoria do risco integral traz quando trata da responsabilidade objetiva do Estado? Que a administração tem o dever de ressarcir todo e qualquer ato danoso à vítima, ainda que esta, ou seja, que a vítima tenha agido com culpa ou com dolo. Veja que essa legislação é muito extremista nessa teoria. Ela é extremamente desfavorável à administração e benéfica ao extremo àquele que é vitimado. Né? Lhe faltam parâmetros, né, de equidade, por essa razão ela nunca foi adotada no nosso país, tá? A teoria adotada, pelo que nós extraímos do artigo 37, parágrafo 6º, é a teoria do risco administrativo, tá? Essa é a teoria que foi adotada no Brasil. Quer dizer o quê? Que todo e qualquer ente estatal tem o dever de ressarcir os danos dos seus agentes, que causarem algum prejuízo, né, dentro das suas funções ou no pretexto de exercê-las, né? E se ele gerar dano, ele vai ter que indenizar. Quem vai indenizar? O Estado, né? Nada impede que o Estado ingresse com ação de regresso para cobrar desse servidor posteriormente, aquilo que nós já dizíamos há pouco. Bem, dentro das causas excludentes da responsabilidade do Estado, né, nós já falamos da culpa exclusiva da vítima dentro dessa teoria do risco administrativo, mas há ainda outras situações que também se aplicam, né, como causas excludentes da responsabilidade do Estado, como, por exemplo, a força maior, o caso fortuito ou estado de necessidade, tá? Então, estes elementos, né, são capazes de excluir a responsabilidade do Estado. Lembrando que para que exista responsabilidade civil é necessário que eu tenha a figura do dano e o nexo de causalidade aqui, porque nós estamos falando de uma responsabilidade civil objetiva, né? A figura da culpa do agente, ela acaba não sendo o pressuposto elementar para a configuração do ato ilícito, né? Porque nós estamos falando de uma responsabilidade civil de cunho objetivo, tá? Como que vai se dar a indenização? A indenização que vai ser paga pela administração em favor da vítima, ela pode ser tanto por meio de um processo ou por meio amigável, um acordo, né? A
parte, né, que convém destacar é que o pleito indenizatório, o pleito judicial, depende da demonstração aí do nexo causal do ato do servidor e do dano que foi imputável ao terceiro. Caso contrário, não será possível se falar em pleito indenizatório, tá? A indenização pode ser por um dano material propriamente, mas pode ser por um ato que gere lesão à integridade física da vítima, ou mesmo morte do agente, tá? Sem afastar a possibilidade, inclusive, de dano moral, tá? Só que toda vez que a gente fala de dano moral no nosso país, há uma certa dificuldade em conseguir se fixar um valor do dano moral, né? E em definir o quanto de dano moral é razoável, necessário para aquele caso concreto em específico, tá bem? Outro detalhe que, havendo a demonstração de que o servidor, né, o agente público preposto agiu, né, com dolo ou culpa, é possível que o Estado ingresse com uma ação de regresso em face dele para obter o ressarcimento pelos valores que foi compelido a efetuar em benefício da vítima, tá? Essa ação regressiva, ela também tem previsão no artigo 37, parágrafo 6º, né? Isso vai se dar apenas após a verificação da responsabilidade objetiva do Estado, daí que o Estado poderá ingressar com essa ação de regresso. Um fator interessante a se destacar é que ela pode ser ajuizada ainda que o servidor não ocupe mais o cargo, tá? Isso é um fator interessante para discussão, tá bem? A respeito de responsabilidade do Estado, né, um enfoque dentro da nossa disciplina para direito constitucional é o artigo 37, parágrafo 6º, e a gente se limita a estas questões. Quais questões, pessoal? Responsabilidade civil objetiva, fala-se numa responsabilidade de cunho legal e não contratual. Responsabilidade esta que adota a teoria da culpa, a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo que diz que a administração deve responder pelos atos dos seus prepostos que causarem danos ao trem, né, a terceiros, né, de forma objetiva, nada impedindo a responsabilidade do servidor por meio de uma ação de regresso do Estado para com ele, tá? É possível que haja exclusão de responsabilidade, a aferição de culpa concorrente, a aferição de culpa exclusiva da vítima, caso de fortuito, força maior ou mesmo estado de necessidade, tá? E a gente se vê na próxima aula, então. A gente vai falar um pouquinho a respeito da separação de funções dentro do Estado, tá joia? Obrigada, pessoal, e até mais!